as coisas de Deus. Vamos para a palavra que está em Lucas capítulo 8, a parábola do semeador, que é o pão de cada dia. Assim como você vai tomar o teu café, vai ter o teu alimento material, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que os anjos de Deus que estão aqui conosco venham nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. E que os anjos de Deus que estão aqui conosco, ao nosso redor, nos proteja de toda perturbação, de toda opressão, de todo pensamento negativo, de toda seta maligna. Em nome de Jesus. A parábola do semeador, gente, vamos nos alimentar do pão da vida? E aconteceu, depois disto, que andava de cidades em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus estava na terra pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, que é o que nós fazemos agora, né? Agora nessa live e outras lives, estamos anunciando o reino de Deus, estamos anunciando o Salvador, estamos anunciando a Jesus, estamos anunciando a vida eterna, estamos anunciando a salvação que Cristo nos dá. Então Jesus estava aqui, né, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelismo, né? O evangelismo fora do templo. Jesus, ele foi muito confrontado porque ele vivia levando o evangelho fora do templo, gente. Então, os sacerdotes, né? Os sacerdotes religiosos, eles confrontavam Jesus porque Jesus fazia essa obra. Ele ia de cidade em cidade, de lares em lares, né? Jesus era de aldeias em aldeias. Jesus era um missionário. Ele era um missionário. Os missionários não vivem dentro do templo. Os missionários vivem fora do templo. Para quem não sabe disso, né, aprenda. O missionário, ele vai lá, congrega, participa da casa de Deus, mas o missionário é todo o tempo fora do templo. E Jesus era esse missionário que vivia fora do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Vivia onde? Nas casas, nos lares, nos pronto-socorros, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, no povoado. Esse era Jesus. Amém? E diz mais o quê? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Presta bem atenção. Tem pessoas que estão passando por lutas que você acha que é doença. Só que não é doença. São demônios. São demônios que estão oprimindo vidas. E os demônios, gente, ele faz a pessoa ficar com medo. O demônio faz a pessoa ficar em depressão. O demônio faz a pessoa ficar triste. O demônio faz a pessoa não querer tomar banho. Sabia disso? Tudo isso ele faz. Então, tem pessoas que estão ali não enfermas de enfermidade do corpo, mas enfermas de enfermidades espirituais, demoníacas. E Jesus era esse que expulsava os demônios. Tanto é que ela foi liberta de 7 demônios. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, gente. E dão um trabalho de libertação. As pessoas oram em nome de Jesus e expulsam os demônios, não é verdade? Mas eu tenho uma coisa, gente. Não é só expulsar o demônio. A pessoa a qual os demônios saíram da vida dela, o que ela tem que fazer? Ela tem que estar em Cristo. Ela tem que buscar Jesus, ela tem que buscar a sua libertação através da palavra. Ela tem que se manter limpa. Está entendendo? O seu coração limpo, o seu coração cheio da palavra de Deus, a sua mente cheia da palavra de Deus. Porque se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, os demônios voltam.
Os demônios voltam para casa e a Bíblia fala isso, né? Que eles vão em busca, eles voltam para aquela casa para querer entrar, mas aí eles têm que encontrar a tua casa adornada. Eles têm que encontrar Jesus no teu coração. Ele tem que encontrar Jesus na tua mente. Ele tem que encontrar o teu coração cheio da palavra de Deus. Ele tem que encontrar a tua mente cheia da palavra de Deus. Porque se eles encontrarem você limpo, eles não vão ficar na casa. Eles não vão ficar na tua vida. Tá entendendo, gente? O poder da palavra de Deus. Não adianta você pegar uma pessoa, vamos levar lá com o pastor, para o pastor orar, para o pastor expulsar o demônio, e você pensar que a pessoa vai ficar liberta. Ela vai ficar liberta naquele momento, mas ela precisa ter o quê? O prático da palavra, buscar a palavra, ela precisa congregar, ela precisa ser ensinada, ela precisa ter a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, porque senão os demônios voltam. Eles voltam, gente. Tá entendendo? E os demônios, quando voltar, tem que encontrar teu coração limpo. Tem que encontrar a palavra de Deus, né? Te protegendo, protegendo teu coração e protegendo tua mente. Aprendemos e entendemos. E Joana, então houve essa cura, né? Essa cura, houve essa libertação, a qual ele expulsou os demônios, e havia cura também. Então, louvado seja Deus, e ele continua aqui. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Tinha muitas mulheres que ajudavam Jesus na obra, com os seus bens, né? Para poder ajudar os pobres, viúvas e necessitados, para sustentar a obra, né? Que obra? A obra de ajudar as pessoas. Então, você aí que é dizimista, né? Você que é ofertante, essa ajuda que você dá no templo, ela tem uma finalidade. Qual é? De ajudar órfãos e viúvas e necessitados. Né? Não é só de manter o templo, não é só de pagar aluguel, pagar não sei o que, não, tem que ajudar órfãos, viúvas e necessitados. E é por isso que houve essa guerra contra Jesus, né? Porque Jesus, ele não tinha preocupação de pagar templos, né? Jesus, ele pegava o dinheiro da obra, era para pegar o pão e repartir com os famintos. Jesus, ele pegava o dinheiro da obra para ajudar os necessitados, para levar alimento às pessoas. E tem mais, Jesus, ele não ficava mostrando, não, que ele ajudava o necessitado. Ele ajudava sem ninguém saber, gente, porque a própria palavra de Deus ensina isso. Ontem eu estava ouvindo a pregação, muito linda, muito edificante, né? Que as pessoas, elas ajudam os outros, aí elas tiram foto. E quando você tira foto ajudando uma pessoa, você está expondo aquela pessoa necessitada. Você está mostrando a miséria daquela pessoa. Você está mostrando ali que aquela pessoa é pobre, que aquela pessoa é uma pessoa carente, necessitada de ajuda. Então, muitas das vezes, você está tirando foto para mostrar que está ajudando os outros, mas você esquece que aquela pessoa, muitas das vezes, né, ela até aceita você tirar a foto, né, que ajudou ela. Ela até aceita, mas ela fica com vergonha por causa das condições que ela vive, das condições que ela está lá precisando de uma ajuda. Por isso que a palavra de Deus diz que nos ensina para nós ajudar os outros, mas nós, sem que a mão esquerda saiba. Nós não temos que ajudar os outros e mostrar para ninguém não, gente. Você não tem que mostrar para os outros que me ajuda. Você não tem que mostrar para ninguém que ajuda os outros. Eu não tenho que mostrar para ninguém se eu ajudar algum necessitado. Está fora da Bíblia isso. Pessoas que querem se mostrar, que querem mostrar que faz a obra, que querem mostrar que deu cesta básica, que querem mostrar que visitou os enfermos, que querem mostrar ali as misérias dos outros. Não, não é assim não que Jesus ensina. Ele ensina para a gente fazer e não mostrar nada para ninguém. Porque Deus, ele vê o que você está fazendo. E quem vai te recompensar é Deus. Aquele que mostra o que está fazendo, eles querem a sua recompensa, eles querem ser visto. Mas aquele que verdadeiramente está na palavra, gente, ele não faz nada para se mostrar. Sabe por que ele não faz para se mostrar, gente? Porque ele sabe que ele está só cumprindo a palavra. Ele sabe que ele não tem que aparecer.
porque ele está lá cumprindo a palavra de ajudar o próximo, de ajudar o necessitado. Quantas pessoas ajudam os outros que não se mostram? Quantas pessoas ajudam os outros que você não sabe? E você está julgando. E você está julgando que não ajuda ninguém. Só que essas pessoas estão dentro da palavra. Porque quando o Senhor Jesus nos ensina para nós ajudarmos e não fazermos propaganda. Propaganda que é um ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos e aprendemos. Então, aqui diz, então, ajudando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinham ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. O que é o semeador? O semeador é aquele que leva o evangelho. Aqui o semeador é Jesus. Então Jesus estava semeando a palavra é a semente que é colocada nos nossos corações, mas preste bem atenção, que quando ele semeava, uma semente caiu junto do caminho. O que aconteceu? Foi pisada. Lembra que eu sempre falo aqui, né? Não pise na palavra de Deus. Muitas pessoas pisam na palavra de Deus. Muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas não dão valor à palavra de Deus. Então, isso aqui que significa que a semente foi pisada. E aí, o que aconteceu? As aves vieram e comeram. E o que fala mais aqui? E outra caiu sobre a pedra. E nascida secou-se, porque não tinha humildade. Humildade. Então, louvado a palavra de Deus. Aqui, gente, é corações. São corações que pisam na palavra. São corações que não têm humildade, que não têm essa busca do Espírito Santo. São corações que a palavra está lá, sendo colocada no seu coração, mas o coração, por ser mau, o coração, por ser orgulhoso, soberbo, não deixa a palavra crescer no seu coração. A pessoa que é cheia do eu, não é isso, eu sei, eu faço, é do meu jeito. Esses tipos de pessoas, elas não deixam a palavra crescer no seu coração. E a gente tem que permitir a palavra crescer no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, né, que a gente tem que nos diminuir para o Espírito Santo crescer, para que a palavra de Deus cresça no nosso coração. E ele continua aqui: e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, o sufocaram. Então tem coração que tá cheio de espinhos, gente. Você não pode falar uma coisinha que a pessoa já está te furando, não é? Tem corações que tá cheio de espinho. Se você for evangelizar um coração cheio de espinho, o que vai acontecer? Ele vai te machucar, o espinho não fura, o espinho não machuca. Quantas pessoas a gente evangeliza que eles nos machucam com palavra? Que eles dizem que Deus nada, né? E falam mal de nós. Por quê? Porque os seus corações estão cheios de espinho. Você quer falar da palavra de Deus para eles, você quer falar do evangelho, do reino de Deus, do Salvador, você quer falar da vinda de Jesus, e eles estão lá com os espinhos no coração, só soltando espinho na gente. Não quero saber da palavra de Deus, não. Que Deus que nada, eles dizem, né? Que Jesus que nada. O coração é cheio de espinho. Aí eles soltam esses espinhos em cima de nós. Eles sufocam a palavra. E aí vamos continuar, gente. Vários tipos de corações, né, gente? E outro caiu em boa terra. Olha aí. Mas tem corações que são boa terra. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto. O 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, gente, tem corações que são boa terra, tem corações que são bons. Então, esses corações, eles ouvem a palavra, eles recebem a palavra cresce e ele dá fruto. É isso que ele disse aqui. Produz fruto.
Então, para que a palavra produza fruto no meu coração, eu preciso ter um coração bom. Eu não posso ter um coração cheio de mágoa, um coração que inveja os outros, um coração que deseja o mal aos outros, um coração que só quer o bem para si, não quer o bem para os outros, né? Que só quer a sua salvação, mas não quer a salvação dos outros, que só quer se dar bem, mas não quer que os outros se dêem bem. Então, esse coração, ele sendo bom, ele desejando bem para os outros, o que vai acontecer? Ele vai dar fruto. O fruto de Deus, o fruto da palavra, o fruto do Espírito Santo, ele vai ter fruto bom, gente. Práticas boas. Por isso que diz, pela fruto se conhece a árvore, né? Se você vê que aquele fruto é bom, porque a árvore é boa. Mas se a gente vê um fruto mau, porque a árvore é mau. Do bom tesouro do seu coração sai o quê? Sai o bem. Mas do coração mau sai a maldade. E as pessoas que acumulam maldade no seu coração, orgulho, mentira, inveja, ciúme, falsidade, né? Enganam os outros, tudo isso são maldade. Quer se dar bem em cima dos outros. Eles são corações maldosos. Então, esse tipo de coração, eles não têm fruto de Deus, eles não têm fruto da palavra, eles não têm fruto do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter um coração, ser uma terra boa, um coração bom. Louvado seja o nome. Para quê? Para que a gente tenha o fruto da palavra, a gente tenha o fruto do Espírito Santo. E ele diz, né? E a gente dá fruto. A gente dá fruto, ele está dizendo. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Interessante, né? Que os discípulos viviam perguntando de Jesus. Tudo que Jesus pregava, ensinava, os discípulos estavam perguntando. Eles não entendiam ainda, né? Porque o Espírito Santo ainda não tinha se derramado na vida deles, né? Então, Jesus ainda estava na terra ensinando, levando a palavra, semeando a semente, e ele estava aqui falando para os discípulos. E os discípulos ainda não tinham entendimento. E como ele não tinha entendimento, eles perguntavam, né? Quando você está estudando que você não entende, o que você faz? Você vai perguntar aquilo que você não entendeu. E isso que os discípulos faziam com Jesus. Eles perguntavam. E o que foi que aconteceu? E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha que maravilha, gente. Mas aos outros por parábolas. Tem gente que não entende as escrituras sagradas. Tem gente que não entende, mas nós entendemos, porque ele diz aqui, que vendo não vejo e ouvindo não entendo. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Se você estudar, né, o Novo Testamento, ele é cheio de parábolas. A semente é a palavra de Deus, a árvore somos nós, o fruto, né, pode ser é bom quando vem do Espírito Santo, quando vem do coração bom. Você viu aqui que por parábolas ele falou tipos de corações, corações com espinho, corações que pisam na palavra. Tá entendendo, gente? Isso tudo foi revelado a nós. Isso tudo foi revelado aos discípulos. E como ele disse aqui, as parábolas, olha o que ele diz. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, através de Jesus, a gente começa a conhecer os mistérios do reino de Deus. Lembra que eu estava falando aqui que aquele que ora muito, a sua mão é quente, gente. Aquele que ora pouco, a sua mão é fria. Se você for lá para o círculo de oração, aí faz aquele círculo, né? Toca na mão lá das pessoas, sempre você vai prestar atenção que uma mão está quente e outra mão pode estar fria. Por quê? Porque é parábolas. E a gente conhece essas parábolas, porque o Senhor nos faz conhecer as parábolas. E ele disse: a vós é dado a conhecer os mistérios de Deus.
Tem gente que, né, que acha assim, a mão da pessoa tá quente, é porque tá com pressão alta. Não é não, gente, é porque é uma pessoa de oração. Você tá lá no círculo de oração orando, tua mão fica pegando fogo, gente. E ele disse a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Olha só, estão junto do caminho, ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então a gente leva o evangelho, né? Como Jesus fez, e a gente tem levado o evangelho, mas tem pessoas que estão à beira do caminho, à beira, não estão no caminho reto, estão só à beira, né? Ouvindo a palavra. Mas o que acontece? O diabo tira logo a palavra dos seus corações. Por isso que muita gente não se firma na fé, por isso que muita gente cai, por isso que muita gente não se firma no caminho. Louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo tira a palavra do seu coração, coloca dúvida na tua mente, coloca dúvida no teu coração. Se você entender, coração é mente, gente. O teu coração, ele tá aqui, ó. O teu coração, ele fala aqui, ó. O teu coração é a tua mente, se você não sabe disso. O teu coração é a mente, corpo e alma, né? O corpo aqui, a alma aqui na nossa mente. Tá entendendo? O coração, ele fala aqui, ó, na nossa mente. Então, escute, vamos continuar e vamos aprender. É muito bom aprender as coisas de Deus, né? E aí ele fala, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então é isso o papel do maligno. O papel do maligno é tirar a palavra do nosso coração, é tirar a nossa fé, é colocar dúvida em nós. Então, se ele consegue tirar a palavra, a gente pode perder a nossa salvação. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa incrédula. Você não vai crer em Deus, você não vai crer em Jesus, você não vai crer no arrebatamento, você não vai crer no fim do mundo. Tem pessoas que não creem no fim do mundo. As pessoas dizem bem assim, o mundo não vai acabar, quem vai acabar é nós, não é isso? Mas o que são essas pessoas? São pessoas incrédulas, porque o que o Senhor está falando é que a palavra de Deus, se ela não estiver no nosso coração, a gente vai perder a nossa salvação. Por isso que todos os dias, essa live de oração e palavra, e todos os dias eu falo para você, busque a palavra, guarde a palavra, se alimente da palavra, tenha intimidade com a palavra, tenha intimidade com Deus. Ninguém tem intimidade com Deus, gente, só orando. Só orando. A gente tem que ter intimidade com Deus na palavra. É jejum, oração e palavra. O jejum te faz você ser espiritual. O jejum faz você entender a voz do Espírito Santo. Por que muitas pessoas se confundem com a voz do Espírito Santo? Porque acham que a sua voz, aí diz que é o Espírito Santo. Não conhece a voz do maligno, não conhece a voz de Deus e fica dizendo que tudo é Deus e não foi. Na verdade, foi o teu emocional, foi o teu pensamento, foi o teu entendimento e não foi o coração de Deus. E não foi as palavras que veio de Deus. Os adivinhos, né, eles gostam de adivinhar. Eu não sei por que as pessoas querem ser usadas nas revelações. As pessoas querem ser... parece que querem se mostrar que Deus só está na nossa vida se a gente estiver passando a revelação. Deus para estar na tua vida é se você estiver falando a palavra de Deus. Se você estiver falando constantemente a palavra de Deus, com certeza Deus está na tua vida. Se os teus pensamentos é cheio da palavra de Deus, com certeza Deus está na tua vida. Louvado seja Deus. Mas tem um povo que diz assim, eu não sou usada na revelação, Deus não é comigo. Tem um povo, gente, que quer ser usado em revelações. Tem um povo que, pelo amor de Deus, quer ser adivinhos, né? Quer ser adivinhos. A maior prova que Deus está na nossa vida
É a palavra, gente. É a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é as escrituras sagradas. A palavra de Deus é revelação divina. Jesus, quando estava levando o evangelho, ele foi usado na revelação. O que foi que ele disse para a samaritana? Tiveste 3 maridos e o marido que tu tens não é teu. Foi uma revelação que ele fez ali. Tanto é que ela disse, tu és profeta. Por quê? Porque ele conhecia coração e intenção. Não é verdade? Ele conhecia o coração e intenção. Ele conhece o nosso coração e intenção. Então tem muitas pessoas que, em vez de pedir os melhores dons, querem ser usados na revelação, querem ser usados, né, nessas revelações. Mas você tem que primeiro pedir discernimento de Deus, para você discernir qual é a voz que fala com você. Se você não jejuar, gente, se você não tiver uma vida de jejum, tu não vai conhecer a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é espírito e o jejum te espiritualiza. O jejum mata a nossa carne. E a gente vive no meio de um povo que para jejuar, gente, só o sangue do cordeiro. A gente vive no meio do povo que não quer jejuar. Tem pessoas que dizem assim, eu não posso fazer jejum porque eu fico doente, porque eu passo mal. Gente, faz jejum na madrugada. Você faz jejum na madrugada, quando for de dia, tu toma café normal, tu almoça normal, se alimenta normal. Faz jejum na madrugada. Madrugada não é horário de comer, não é verdade? Madrugada não é horário de comer. Madrugada é horário de dormir e de orar. Madrugada é horário de dormir e de orar, não é verdade? Então faz um jejum na madrugada. Não tem a live aqui, 4 horas da manhã, começa a fazer um jejum 4 horas da manhã e entrega teu jejum quando terminar essa live. Tu vai ouvir palavra, tu vai ouvir oração. Você vai estar em espírito e você vai estar fazendo um jejum aqui na live. Porque você está ouvindo a palavra, está ouvindo a oração, então está aí deitado na tua cama. Muitos estão deitados na cama ainda, não é verdade? Muitos até dormem me ouvindo. Muitos dizem, mandam mensagem, mãe, eu não fiquei até o final porque eu dormi. Não te preocupa que eu entendo isso. Tá na cama, vai dormir, não é mesmo? Então faz um jejum nessa hora. Faz um jejum nessa hora, daqui a pouco tu entrega, terminou a live, Senhor, entrega o meu jejum, receba como cheiro suave a tua narina, toma teu café normal, tá entendendo, gente? Mas você quer ouvir a voz do Espírito Santo estando na carne? Sinto muito, tu não vai ouvir. Para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, a gente tem que jejuar. A gente tem que fazer jejum, porque o jejum mata a nossa carne. O jejum é aquele momento que você está em espírito, orando, jejuando, lendo a palavra. Entendemos? Buscando o reino de Deus. Maravilhoso, né? Este é, pois, a parábola, semente a palavra de Deus que estão junto do caminho. Esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-los do coração. A palavra para que não se salve crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebe com alegria, né? Mas como não tem raiz, olha aí, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Gente, a gente tem que termos raiz. Que raiz é essa? É a raiz na palavra. Se você não for enraizado na palavra, se você não buscar a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai cair. Você recebe a palavra com alegria. Está escutando uma live de pregação, um exemplo. Depois, você não está nem aí para pegar a Bíblia. Você não quer pegar a palavra de Deus, você não quer estudar a palavra de Deus, você não quer buscar a palavra de Deus, você não quer fazer o teu devocional, tá entendendo? Então você tem que criar a raiz, tudo aquilo que é plantado, a semente é plantada, e o que acontece? Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser regada. Então nós temos que regar essa semente para que a raiz se fortaleça. E como é que você vai fortalecer a palavra de Deus, a semente? Através da palavra. Através da palavra você vai fortalecer as tuas raízes em Deus.
E aí pode vir o que vier, mas você vai permanecer na fé, você vai permanecer crendo, você vai permanecer no caminho. Lembra lá aquela árvore que já sofreu tempestade, que já sofreu calor, que já sofreu frio, mas ela permanece lá viva. Por quê? Porque as suas raízes estão lá. A folha dá na primavera, a folha cai no outono, a folha seca no verão, a folha murcha no inverno, não é verdade? Louvado, mas a raiz está lá forte. A raiz está lá daquela árvore. E nós temos que ser essa árvore enraizada na palavra. Aonde que está a tua raiz, gente? A tua raiz está na casa de Deus? A tua raiz está na tua família? A tua raiz está na tua faculdade? A tua raiz está no teu dinheiro? Onde que você está enraizado? Como o Senhor disse, aonde que está o teu coração? No tesouro? No templo? O teu coração tem que estar na palavra, tem que estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos e aprendemos, entendemos. Nós vamos ser árvores com fruto bom. Nós vamos ser essas árvores enraizadas em Deus, enraizados na palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque sede no teu coração para meditar a palavra. Antes de dormir, vai ler a palavra. Faz a tua oração, lê a palavra, louva ao Senhor. Quando acordar, as primeiras horas do dia, antes de fazer o café, ora, lê a palavra. Alimenta essa raiz, rega essa raiz, fortalece essa raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Para que quando vier o vento, a tempestade, o que tiver de vir, você permaneça lá firme, firme na rocha, firme em Cristo. E caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites. Foram viver suas vidas, são sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Por que não dão fruto com perfeição? Porque se preocupam com riquezas, deleites. O que é deleites? Fazer a nossa vontade. Então essa que caiu sobre os espinhos, né? São pessoas que até ouviram a palavra, mas a riqueza está sufocando a palavra. São pessoas que estão mais preocupadas com dinheiro do que com a sua salvação. São as pessoas preocupadas mais com a prosperidade do que obedecer a palavra, do que o reino do céu. Estão mais preocupados com o reino da terra. E aí o que ele diz aqui, né? São pessoas que ouviram e indo por adiante são sufocados com cuidados e riquezas e deleite da vida. É as pessoas que só querem curtir sua vida, é as pessoas que só querem fazer sua vontade. Então esses, o que acontece? Não dá fruto com perfeição. Não tem aquele fruto, né, que está lá estragado, só uma parte dele? Pois é. Assim são esses que a palavra cai num coração que tem espinho. Ele tem até fruto, mas só que o fruto não está perfeito. Tá entendendo? Aprendemos, somos inteligentes. Se não aprendemos, ele vai repetir a lição. Você já prestou atenção que os pregadores da palavra sempre estão repetindo as lições? Você já ouviu essa palavra em outros lugares? Por quê? Porque você ainda não aprendeu. Enquanto a gente não aprendeu, a palavra é repetida, a palavra é ensinada. Isso que você sempre diz, essa palavra novamente, essa palavra novamente. Eu me lembro das irmãs, né? Irmã, Deus me deu essa palavra todo dia. Quando eu vou abrir a Bíblia, só vem essa palavra. Por que só vem essa palavra? Porque você ainda não entendeu. Quando você entender, aí o Senhor vai dizer, agora tu entendeu o que eu quero falar contigo. Aí ele te dá outra palavra, não é verdade? Aí tem gente, irmã, explica essa palavra para mim, porque eu ainda não entendi. Aí eu vou, explico a palavra, aí a pessoa entende. Aí a pessoa entende, aí pronto. Quando ela vai abrir as escrituras, já não é mais aquela mesma palavra. Então, enquanto nós não aprendemos a lição,
a palavra é repetida. E tem mais, né? A gente esquece. A gente esquece e o que, que acontece? A gente precisa revisar a aula, ter essa aula de revisão, né? Gente, mas é muito bom a palavra de Deus. Sinceramente, se você não sabe a importância da palavra de Deus para a tua vida, eu não estou falando de você tá ouvindo a palavra de Deus, ouvir é uma coisa. Agora, de você buscar, de você examinar as escrituras. Intimidade. Intimidade é só você e Deus. Aqui tem um monte de gente, né? Aqui tem eu, tem vocês, tem os que estão fora da live. Então, não é uma intimidade. Então, Deus, ele quer ter uma intimidade. Fecha a porta do teu quarto, vai para o teu escritório, prepara uma sala, prepara uma mesa, não sei aonde que tu vai buscar a palavra, mas seja só você e Deus. Tá entendendo? Intimidade é para ser só a dois. Intimidade não é para ser mais do que isso. Se for mais do que isso, se torna prostituição. Se torna orgia, né? Não se torna uma intimidade. Então, você precisa, você mesmo, ter intimidade com a Bíblia. Você precisa, você mesmo, ter intimidade com Deus, com as escrituras sagradas. Tem gente que não sabe nem onde está o Salmo. Tem gente que não sabe nem onde está o Novo Testamento. Tem gente que não sabe, meu Deus do céu, quem é Abraão, quem é Josué, quem é Moisés. Tem gente que não sabe nada da Bíblia. Porque não tem intimidade com as escrituras sagradas. Você tem que ter intimidade, você tem que ter esse prazer de querer aprender a palavra de Deus. As mulheres não gostam de aprender culinária, pratos gostosos para a sua família. Você tem que ter o mesmo prazer. As mulheres não gostam de aprender maquiagem. Eu vou aprender a fazer essa maquiagem para ficar bonita. Você tem que ter esse prazer para buscar a palavra de Deus, para cuidar da tua alma, da tua beleza espiritual, do teu coração, né? Por isso que Jesus diz que ele não olha para a aparência. Quantas pessoas são formosas pela aparência, mas o coração sempre caiado, é um coração podre, é um coração cheio de espinho, é um coração cheio de pedra, é um coração que não tem a palavra de Deus guardada nele, é uma mente vazia, só pensa em derrota, só pensa em doença, só pensa em morte, só pensa que não vai dar certo, só pensa que, ai meu Deus, não tem jeito, no seu pensamento só tem coisa negativa. Por quê? Porque falta a palavra de Deus. Porque falta a palavra de Deus no seu pensamento. Porque a palavra de Deus, ela protege a tua mente. O pensamento negativo vem, mas a tua mente está protegida pela palavra de Deus, aquele pensamento negativo não vai ficar. Ele não fica, porque a palavra de Deus está lá, protegendo a tua mente. E o que tem muitas pessoas com mente vazia. Ouve a palavra aqui, daqui a pouco esqueceu. Ouve a palavra aqui, daqui a pouco não pratica. Ouve a palavra aqui, daqui a pouco nem vai ler a Bíblia, nem vai lá buscar, nem anota aqui qual foi o capítulo, para poder depois estudar, para poder conhecer mais. Poxa, eu quero aprender mais. Gente, tem que ter vontade de querer conhecer a Deus. Tem que ter vontade de querer ter relacionamento com Deus. Quando você olha para uma mulher bonita, o que é que você faz? Você quer conhecê-la, você quer ter intimidade com ela. Aí você não quer ter intimidade com Deus porque você não vê Deus? Se você não vê Deus, é porque você não abre a Bíblia. Porque quando você abrir a Bíblia, você vai ver Deus. Quando você começar a abrir a Bíblia, você vai ver Deus, você vai sentir o Espírito Santo, você vai ver as maravilhas de Deus, você vai viver as maravilhas de Deus. Ele mesmo disse aqui, que a nós foi dado conhecer os seus mistérios. Onde que estão os mistérios de Deus? Na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada, você não vai conhecer mistério de Deus com Bíblia fechada. Não vai. Com Bíblia aberta, você vai conhecer os mistérios de Deus. Aprendemos. E aí, o que caiu em boa terra? Graças a Deus que tem coração bom, né, gente? São os que, ouvindo a palavra, a conservaram no seu coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Olha que maravilha. Olha o que é um coração bom, gente. É um coração honesto.
não engana ninguém. Então, se você é uma pessoa que não engana ninguém, que não se dá bem em cima dos outros, né? Que não cresce derrubando os outros, seu coração é bom. E hoje a gente vê ultimamente muitas pessoas desonestas, não é verdade? Aí você já sabe que esse coração não é bom. Não é bom. A Bíblia está falando aqui. Bom, vamos repetir esse versículo? E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no seu coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Interessante que o Espírito Santo me lembrou, né? Todas as vezes o meu pai falava, minha filha, o que a gente tem que ser é honesto. Minha filha, a gente tem que trabalhar para termos o que é nosso. Minha filha, a gente não tem que se dar bem com as coisas erradas. Os ensinamentos que meu pai deu, gente, eu vi te confirmado tudo aqui na Bíblia. E eu tenho certeza que você tem ensinado teus filhos a trabalhar, a ter as coisas com honestidade, a honrar os compromissos, a pagar as dívidas, né? Não fazer dívidas para ficar devendo os outros, não ficar enganando os outros. Não é? Eu sempre vou dizer, gente, que Deus me deu os pais que me educaram na honestidade. Meu pai nunca foi rico, mas foi trabalhador. Meu pai nunca... Meu Deus. Meu pai, ele tinha uma preocupação que a gente fosse honesto, trabalhadores. Minha filha estuda para te trabalhar, para te depender do teu trabalho. Não engana ninguém, não faça aos outros aquilo que você não quer que aconteça com você. Meu Deus do céu, eu agradeço muito os pais que Deus me deu, gente. Eu agradeço porque a minha mãe não sabia ler nem escrever, mas era honesta. A minha mãe, quando Jesus levou, ela não ficou devendo ninguém, nenhuma loja, nada, nada, nada. O meu pai também, quando Jesus levou meu pai, ele recebeu o pagamento dele hoje, era eu que andava com ele. Aí ele recebeu o pagamento dele, eu fui com ele comprar as coisas, pagar as contas. Aí ele fez a barba dele, cortou o cabelo. Todo mês ele fazia a barba e cortava o cabelo. E quando foi no outro dia, Deus escolheu o meu pai. Entendeu? Mas um dia antes, ele recebeu o salário dele, pagou todas as dívidas que ele devia. E no outro dia, Deus escolheu o meu pai, né, com uma parada do coração. Estava eu e meu pai no hospital. Até na véspera, né? Até no último dia com meu pai, eu vi ele pagar as dívidas dele. É. Um exemplo para mim de honestidade. Um exemplo para mim de honestidade. Porque só estava eu e meu pai nesse dia. E num dia antes ele recebeu o salário dele, pagou as dívidas dele. E no outro dia Deus o colheu. E ainda ficou esse exemplo de honestidade, gente. Ele sempre dizia para mim, minha filha, não tem coisa melhor você deitar a cabeça e não saber que você está devendo a ninguém. E é verdade. E é verdade. E essa foi a palavra, gente. Essa foi a palavra. Espero que nós tenhamos aprendido, que você tenha entendido, amém? Que se não entendeu, a lição vai ser repetida. Mas dê valor à palavra de Deus, à honestidade. Você ser honesto vai gerar frutos perfeito. E não tem coisa melhor nessa vida, como meu pai ensinou, é sermos honestos, sermos verdadeiros, né? Isso vai gerar esse fruto perfeito em nós.
andar de cabeça erguida. Estão falando da gente, a gente não está lá de cabeça erguida. Deixa eles falarem, né? Falaram de Jesus, que era perfeito. Imagine de nós, né, gente? Aonde eu moro alugado, gente. Os donos nunca querem que eu saia. E quando eu saio, eles sempre dizem assim: a hora que quiser voltar, as portas estão abertas. Já tenho um testemunho, entendeu? Graças a Deus, porque né, um dia eu tô aqui, outro dia eu tô no outro canto. Missionário é assim, né? Ele não para num lugar. Missionário não para no lugar, né? Ele fica por um tempo, quando termina ali o que Deus tem que fazer, Deus envia para outro canto. E aí, sempre as pessoas dizem, você pode voltar, a porta está aberta, né? E isso é muito bom, gente, isso é muito bom. Você poder voltar, alguém dizer para você, você pode voltar, que a porta vai estar sempre aberta. Isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha frutos perfeitos, não é verdade? Não se preocupe se as pessoas são desonestas com você, porque elas não vão fazer você ter frutos bons. O que vai fazer você ter fruto bom é você ser honesto. É você guardar a palavra de Deus no coração e ser honesto. E isso que vai fazer você ter fruto perfeito. Se as pessoas são desonestas com você, o problema é delas, elas que vão perder de ter frutos bons, mas você com a sua honestidade, você ganha com Deus, você anda de cabeça erguida, como a Shirley disse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Abençoa cada vida. Abençoa, Senhor, essas vidas que estão aqui. Obrigado por esse alimento, meu Deus. Obrigado por essa palavra que nos santifica, essa palavra que nos liberta. Livra-nos, Senhor, de pessoas desonestas. Coloca pessoas honestas perto de nós. Coloca pessoas honestas, Senhor, na nossa família. Traz um esposo honesto para essa mulher que está aí sozinha, meu Deus e meu Pai amado, que está cansada de estar só, meu Deus e meu Pai, e tem ficado em busca de um amor através de pessoas desonestas. Coloca pessoas, meu Deus, ou mulheres honestas, para esses homens também que estão sozinhos, querendo uma esposa, meu Deus. Traz pessoas honestas para a nossa vida. Traz pessoas tuas, pessoas segundo o teu coração, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, Senhor. Pessoas com bom fruto, com terra boa, com coração bom, porque a tua palavra diz sim, que tem sim pessoas, Senhor, com coração bom. Oh Deus querido, Deus de poder, e liberta, meu Pai. Liberta esses que estão vivendo no engano, liberta esses que estão vivendo na desonestidade, liberta esses, meu Deus, que estão perdidos, que estão à beira do caminho, porque o Senhor é o nosso libertador e nós oramos por eles, Pai. Nós não estamos aqui condenando quem é desonesto. Nós estamos aqui aprendendo que o exemplo deles não serve para nós. E nós não estamos aqui, Senhor, julgando as pessoas desonestas. Mas nós estamos aqui aprendendo que a desonestidade, Senhor, não enraiza ninguém, não dá fruto na vida de ninguém. Não dá fruto bom na vida de ninguém. Mas nós oramos por essas pessoas para que sejam libertas pelo poderoso nome de Jesus e pela palavra de Deus, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.